no inferno. Isso indica que o corpo sofrerá no inferno, a alma sofrerá também no inferno. O inferno é o lar da besta, do falso profeta e do diabo, de acordo com Apocalipse 19, versículo 20 e Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, e também para aqueles que não querem nada com Deus, sabe? As pessoas que não quiseram nada com Deus, não sentem náuseas a respeito de Deus, têm uma tremenda rejeição por Deus, ficarão lá e não serão então incomodadas por ele. Tá? Em Provérbios capítulo 15, versículo 24, a Bíblia diz que o caminho da vida é para cima, e para aquele que se desvia dele para o inferno, que é para baixo. O que leva uma pessoa ao inferno? Drogas, adultério, mentira, descrença, a rejeição da salvação em Cristo Jesus. Quando alguém abraça uma religião, abraça uma crença, quando alguém acha, né, que abraça um ritual e ela pode se virar com isso sem Jesus, essa pessoa não tem escape, porque religião nenhuma pode salvar, nenhum ritual, a não ser Cristo Jesus. A Bíblia o declara, a Bíblia o apresenta como o único Salvador. E é o que diz no livro de Isaías: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que te salva, né? E fora de mim não há outro. Aqueles que rejeitam a Cristo já estão sob condenação, porque a Bíblia diz que nós já nascemos condenados. O ímpio, diz a Bíblia, nos Salmos, ele é desviado desde o ventre, no Salmo 51. Aliás, se você não tem Jesus, a ira de Deus já permanece sobre você hoje. E tem permanecido, você tem vivido debaixo da raiva, da ira de Deus. Só Jesus Cristo, de acordo com Tessalonicenses 1:10, nos livra da ira futura. Porque nós já nascemos inimigos de Deus. E Deus não tem qualquer obrigação de manter você fora do inferno. Se um dia Ele te tirar desse caminho, foi pela graça do Senhor e não por seu merecimento. Veja as razões por que as pessoas não devem, ninguém deve recusar a Cristo e escolher o inferno. Primeiro, porque Deus não quer que você vá para o inferno. Em João 3,16, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala claramente, esse versículo é um dos mais citados no mundo evangélico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, você vai perecer. Em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que Deus quer que todas as pessoas se salvem, que nenhum se perca. Então, Deus não quer que você vá para o inferno. Ele deu a sua palavra. Deus enviou os profetas. O primeiro a escrever foi Moisés. Depois outros foram escrevendo. E ao longo de 1500 anos, mais de 40 autores de diferentes profissões, de diferentes origens, e que não conviveram com o outro. A maioria deles não conviveu um com o outro. Eles escreveram a palavra. E a palavra de Deus foi escrita, ela foi desenvolvida de forma harmoniosa e numa revelação progressiva da palavra de Deus. Deus deu o seu Espírito, o Espírito Santo veio para trabalhar nos corações, para revelar-lhes a Cristo como Senhor. Então Deus não quer que você se perca. Enviou seu Filho ao mundo para realizar a redenção. Jesus não quer que você se perca. E a sua morte na cruz prova isso. Ele foi lá justamente isso, para dar a vida eterna. E ele falou isso: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Né? O seu sofrimento na cruz prova isso, suas palavras, seu ministério, sua obra, desde o seu nascimento. A gente vê, por exemplo, o anjo falando a José, anunciando que Maria, o que estava nela gerado era a obra do Espírito Santo. E o anjo disse assim para José: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo é o Salvador. E ele mesmo disse isso em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O Espírito Santo não quer que você se perca, que você vá para o inferno. Porque em João capítulo 16, versículo 7 e 8,
Jesus falou assim, que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque Jesus é totalmente justo e nós injustos, né? Do juízo, porque haverá um julgamento. Do pecado, porque somos pecadores. A vítima lá na cruz foi perfeita. O sacrifício foi perfeito. O único sacrifício feito em toda a história que agradou plenamente a Deus, né, foi o sacrifício de Jesus. E eu vou lhe revelar mais uma coisa, vou lhe contar mais uma. É claro que muita gente que lê a Bíblia já sabe. Mas não é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que não querem que você se perca. Até os que estão no inferno também não querem que você se perca. Lembra-se de Lucas, capítulo 16, quando aquele homem condenado lá no inferno falou para o pai Abraão: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, mando Lázaro de volta, né, para falar-lhes, alertá-los, para eles não virem para este lugar de tormento. E pai Abraão, ali como se fosse Deus dizendo: eles têm Moisés e os profetas, é só ouvir os profetas, é só dar atenção à palavra de Deus. Os que estão no céu também não querem que você se perca, porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 10, que há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Agora nós vamos ver que o inferno não foi preparado para você. Jesus falou em Mateus capítulo 25, versículo 41, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o ser humano. Mas o ser humano, muitos fazem a opção de ir para lá. Eu espero encorajar você nesta manhã a tomar o caminho para o céu. E se você já se encontra no caminho para o céu, que você nunca se desvie dele, nem para a direita e nem para a esquerda. E se você está no caminho para o inferno, que você saia dele nesta manhã e venha para a estrada, a caminhada da salvação, a caminhada da vida eterna. Venha fazer conosco esta caminhada. O texto que nós lemos tem 2 partes, uma muito agradável, a outra extremamente horrível. Mas, desde que ambas estão na Bíblia, elas devem ser tratadas. Primeiro, há uma promessa maravilhosa aqui de vida eterna, a promessa do céu. Jesus fala sobre isso. O céu é apresentado na Bíblia como um lugar de descanso. O céu, estar no céu é sentar-se em boa companhia. Isso significa que nós vamos nos conhecer no céu, nós vamos falar com Isaías, nós vamos conversar com Simeão, com Maria, a mãe de Jesus. Nós vamos conhecer Daniel, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos conversar com a mãe de Moisés, com Paulo, com muita gente que foi tocada por Jesus, que creu em Jesus e que morreu em Cristo, né? Às vezes, eu já ouvi uma vez um pastor dizendo: se fulano de tal entrar no céu, eu fico de fora. Que estupidez, que estupidez. Essa pessoa nem tem, talvez não conheça o céu e talvez não saiba, não conheça a si mesma. Quer dizer, não conhece o céu pela Bíblia e não conheça